Pessoal, a gente tem um dado aí da eleição do primeiro turno, que é a questão da relação dos votos do Bolsonaro e do Lula e do Auxílio Brasil, né, pessoal? Do auxílio emergencial. E esses dados das urnas aí, apurados, os resultados do primeiro turno, eles confirmam algo que as pesquisas já traziam, corroboram os índices trazidos pela pesquisa. Tem muita gente aí querendo desacreditar as pesquisas, dizer que as pesquisas erraram violentamente. Na realidade, elas não erraram, pessoal. Elas não erraram. O Lula, por exemplo, fez exatamente o que as pesquisas previam. Dentro da margem de erro ali, o Lula fez 48,43%. A Simone Tebet ficou dentro do que as pesquisas estavam prevendo, o Ciro ficou um pouco mais abaixo, o Bolsonaro cresceu um pouquinho ali na reta final, mas em linhas gerais as pesquisas acertaram. E essa questão do Auxílio Brasil, pessoal, acho que é muito interessante para a gente que trata aqui do canal dessas questões aí de benefícios previdenciários, de benefícios assistenciais, políticas públicas, né? Também guardando um pouco de relação com o BPC-Loas, essa questão que eu vou trazer aqui, esses números que eu vou trazer alguns números aqui para vocês verem como foi a votação do Bolsonaro e do Lula em algumas cidades aí, em algumas regiões nas quais o Auxílio Brasil tem alguma importância, né? Sempre é bom a gente lembrar, né, pessoal, que esse Auxílio Brasil foi criado como um auxílio emergencial lá em 2020. O Bolsonaro e o Paulo Guedes eram contra a criação desse auxílio, eles não queriam criar auxílio nenhum ali no olho do furacão da pandemia, lá em março de 2020. Eles só vieram a admitir a criação desse auxílio emergencial ali por meados de maio de 2020. É bom lembrar que o Paulo Guedes e o Bolsonaro mandam um projeto de medida provisória para o Congresso, prevendo um auxílio emergencial de R$ 200, R$ 200, ou seja, primeiro não queriam dar nada. Pressionados pela opinião pública, mandaram uma MP de R$ 200. O Congresso aprovou R$ 600. Portanto, se nós temos Auxílio Brasil de R$ 600, é porque o Congresso aprovou. Bueno, 2020 foi pago aí esse auxílio emergencial de R$ 600. E em 2021 é que o Bolsonaro vem com essa mudança de nome, inclusive, criando o Auxílio Brasil. Bom lembrar que janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, no olho do furacão da pandemia, quando os índices estavam subindo muito, os índices de morte, de casos, essa população mais necessitada do Brasil ficou sem o auxílio emergencial. Aí o que o Bolsonaro faz? Em meados de 2021, com muita pressão da opinião pública, retoma o Auxílio Brasil em R$ 400. R$ 400. Não vamos esquecer, né, pessoal? E aí, esse auxílio vem sendo pago em R$ 400. Inclusive, ele extinguiu a Bolsa Família, que era um projeto extremamente exitoso, que além do valor pago efetivamente pela Bolsa Família, a gente sabe que tinha uma série de outros programas embutidos, que inclusive tinham relação com a vacinação das famílias que eram beneficiadas, com a questão do estudo. As famílias beneficiadas tinham a obrigação de mandar suas crianças para a escola. O Auxílio Brasil não tem nenhuma relação com essa questão. Ou seja, uma série de programas públicos que estavam dentro do projeto maior do Bolsa Família. Bueno, mas o Bolsonaro extingue a Bolsa Família, cria o Auxílio Brasil, então ele vem com R$ 400 até junho, julho deste ano. E é bom a gente lembrar que na véspera da eleição, o Bolsonaro, com a sua base parlamentar ali, com um orçamento secreto no Congresso, aprova finalmente uma emenda constitucional
para liberar recursos, foram 80 bilhões despejados, então, para a criação do Vale Táxi, do Vale Caminhoneiro, dobrou o auxílio gás nesses últimos 2 meses agora, agosto e setembro. Foi pago também o Auxílio Brasil em R$ 600. E o plano de orçamento encaminhado para 2023 já prevê a redução do valor para R$ 400, ou seja, o Bolsonaro não pagará os R$ 600 a partir de 2023. Mas, pessoal, vamos ver então, nas urnas, se surtiu efeito essa manobra eleitoral do Bolsonaro de aumentar o valor do Auxílio Brasil e de criar esses outros vales aí, caminhoneiro e taxista, na véspera da eleição. O que os números estão mostrando, pessoal? Que não surtiu efeito. Em primeiro lugar, o Lula ganha o primeiro turno com 48,43% e o Bolsonaro fica com 43%. 6 milhões de votos a mais para o Lula, no geral. O que a gente tem na questão do Auxílio Brasil? Estatísticas mostrando um vínculo significativo entre os números do Auxílio Brasil e o resultado das urnas. Levando em consideração o tamanho das cidades e o índice do desenvolvimento humano, IDH, o que a gente pode extrair daí, pessoal? Bolsonaro recebeu 24% de votos nas cidades mais pobres do Brasil. Enquanto isso, a aprovação do Lula nas mesmas localidades foi de 71%, considerando aquelas proporcionalmente mais atendidas pelo Auxílio Brasil. Ou seja, o Lula nessas cidades fez quase 3/4 ou mais das famílias inscritas no programa Auxílio Brasil, o Lula fazendo aí uma votação expressiva nessas localidades, né, pessoal? Considerando os municípios com menos beneficiados do Auxílio Brasil, com até 1/4 das famílias, o Bolsonaro teve um desempenho um pouco melhor. Ele ficou, em média, com 51% dos votos contra 39% do Lula. E o padrão se repetiu em várias regiões do Brasil. Né? Não é assim, não dá para dizer foi só no Nordeste que o Bolsonaro teve essa votação mais fraca e o Lula mais forte. Não. Mesmo no Sul e no Sudeste, onde o Bolsonaro teve uma votação mais expressiva, nessas regiões mais pobres, onde o povo está mais necessitado, ou seja, onde as políticas econômicas do Bolsonaro trouxeram mais sofrimento para a população, onde a inflação, onde o preço da comida, o valor da gasolina que disparou, é bom a gente lembrar que chegou a estar em 7,50 o litro da gasolina. Tudo isso refletiu, pessoal, no custo de vida dessa população mais pobre, que é exatamente essa população que recebe o Auxílio Brasil, que recebe um BPC-Loas de um salário mínimo. Então, mesmo no Sul e no Sudeste, o Bolsonaro teve também, nessas cidades aonde a população é mais pobre, o Bolsonaro perdeu também nessas cidades. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Bolsonaro obteve 32% de votos nas cidades mais beneficiadas pelos programas sociais e 50% naquelas cidades menos atendidas pelas políticas públicas. O Lula ficou com 62% nas cidades mais beneficiadas pelo Auxílio Brasil e outras políticas públicas e com 41% nas cidades menos atendidas por políticas públicas. Então, veja aí que tem um papel definitivo, né, dessas políticas públicas nesse quadro eleitoral. Em Pernambuco, por exemplo, pessoal, o Bolsonaro teve 24% de votos nos municípios mais atendidos pelo Auxílio Brasil e 41% naqueles municípios menos dependentes. E o Lula, por sua vez, fez 72% nas cidades mais atendidas pelo Auxílio Brasil e 52%
nas cidades menos dependentes do Auxílio Brasil. Então aí a gente tem, eu acho que é um recorte interessante dentro desse cenário macro aí da eleição do primeiro turno, né? E que deixa bastante evidente, pessoal, de que aquela população que mais depende, não só das políticas públicas, não só do Auxílio Brasil, aquela população que mais depende do governo em si, da atuação do governo para barrar a inflação, para manter a comida num preço adequado, para criar empregos. Essa população que ficou órfã de um governo que só governou para as elites, essa população que mais necessita da proteção do Estado, do atendimento do Estado e de uma política econômica que possibilite as pessoas viver com dignidade, essa população majoritariamente, mais de 70% ali a gente viu em Pernambuco, aqui no Rio Grande do Sul, 62% dessa população votou em Lula. Então, é um recorte interessante. Achei que vocês gostariam aí de conhecer essas informações e está dentro aí desse contexto eleitoral aí que a gente vai viver nesse próximo mês de outubro, agora com o segundo turno, né, pessoal? É isso. Voltaremos aí com outras informações nos próximos vídeos. Forte abraço, pessoal. Vamos que vamos.